E vamos, coloca lá em Lucas capítulo 10. A Bíblia conta uma história. Alguns falam de parábola, mas Jesus não contou como uma parábola. Quando é uma parábola, ele diz que está contando uma parábola. Então tem tudo a ver que é uma história, né? Porém tem um sentido, né, de um ensinamento que ele quer passar para nós, que ele quer ensinar para nós, que ele quer transmitir algumas ideias, alguns conceitos para as nossas vidas. A Bíblia diz que havia um homem. Vamos ler o texto. Está lá em Lucas capítulo 10. Jesus prosseguindo disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amém? Então, gente, ele contou a história para ilustrar uma pergunta. Quando Jesus falava de amor, Jesus ensinava sobre o amor. Então alguém perguntou quem era o próximo que se deveria amar. E Jesus contou a história do samaritano. Então, existem alguns elementos nessa história. Nós temos aqui judeus, vamos falar de nacionalidades aqui, de povos. Nós temos judeus e nós temos samaritanos. O homem, a Bíblia não diz o que é que ele era, o homem que estava caído. Era alguém que quase não era mais ninguém. Era uma pessoa que precisava de ajuda. Era uma pessoa que precisava de socorro. Ele era judeu ou samaritano? Não sei. Ele tinha algum ministério? Ele servia a Deus ou não servia? Não sei. Eu só sei que ele tinha sido assaltado, espancado e estava quase morto. A única coisa que eu sei. E havia 2 judeus que passaram ali e viram. A Bíblia diz que foi um sacerdote. A Bíblia diz que viu e passou, foi longe. Depois passou um levita. A Bíblia diz que viu e passou, foi longe. Levita e sacerdote, em primeiro lugar, são judeus. E Jesus estava ensinando o amor. Jesus contou essa história para ensinar o amor. Jesus estava ensinando o amor para os judeus. Então, a primeira coisa que eu entendo dessa história é que o amor, ele deve ir além das fronteiras e além dos nossos preconceitos. Porque os judeus, eles tinham um preconceito muito grande para com os samaritanos. Hoje em dia, existe preconceito na terra? Existem povos, ou raças, ou tipos, ou classes
que normalmente as pessoas são levadas a ter um certo tipo de preconceito e dizer: ah, se eu ver aquilo lá, eu vou passar de largo. Ah, se chegar um desse aqui na igreja, eu não quero nem sentar do lado. Será que existe algum tipo desse que, se chegasse aqui, nós diríamos: se esse aí eu ver quase morto na rua, eu termino de matar? Às vezes nós precisamos pensar que Jesus ensinou sobre o amor. E por que ele colocou povos que um não gostava do outro na história? Porque o amor deve ir além dos nossos limites. O amor deve ir além do que nós pensamos que é certo, do que nós pensamos que é maior ou menor. E na verdade, quem te diz que você é maior ou melhor do que alguém? Não é verdade? Porque o melhor que existia em todo o universo se despojou da sua glória e se fez um. Ele nos deu a maior lição de amor quando ele, sendo Deus, se desvestiu, se despiu da sua glória e se humilhou, se fazendo homem, com as limitações de homem, para viver entre os homens e capaz de dar a própria vida pelos homens, como celebraremos essa noite na ceia do Senhor. Não é verdade? Então, nós precisamos pensar muito. Sabe por quê, querido? Eu acredito que Deus vai usar a sua vida para falar do amor de Deus, e não só falando, porque na verdade, outro detalhe dessa história aqui, é que esse homem aqui amou, sem dizer uma única palavra. E nós precisamos aprender a amar com ações, a amar com atitudes, a amar fazendo e não dizendo, porque é fácil amar dizendo. É fácil dizer: ah, Deus te abençoe, meu irmão. E Tiago ensina isso no capítulo 2 da sua carta, quando diz que o amor só de palavras não funciona. Não adianta dizer, chegar uma pessoa necessitada com fome e dizer: vai, que Deus te abençoe. Isso não é amor. Assim como a fé sem obras também é morta. Então nós precisamos de atitudes, nós precisamos de ações para demonstrar o que realmente nós temos por dentro. Não é verdade? Então, o sacerdote tinha uma função muito importante na igreja, no templo lá. Talvez ele estivesse até meio atrasado, mas Jesus faz questão de frisar que o sacerdote viu o homem quase morto e passou de largo. No levita, talvez tivesse algo muito urgente para ser feito, mas Jesus fez questão de frisar que o levita viu e passou de largo. E ele estava ensinando sobre o quê? Amor. Então vamos ser diretos. O sacerdote não amou o homem. O levita não amou aquele homem. Não é verdade? E nós precisamos pensar um pouco sobre a nossa vida aqui. E a questão é essa: quantas pessoas nós temos deixado de amar todos os dias da nossa vida? Não é verdade? Porque Jesus, ensinando em outro lugar sobre o amor, ele disse que é muito fácil nós amarmos apenas os familiares e os conhecidos. Ele disse: isso os fariseus também fazem, mas nós provamos o nosso amor quando nós somos capazes de amar até os nossos inimigos. Não é verdade? Então Jesus nos ensinou a orar por eles e interceder por eles. Tá? Então, depois Jesus diz que chegou o samaritano. E o samaritano, gente, o samaritano era o povo que o judeu odiava, detestava. Se eles vissem o samaritano, eles não falavam, não cumprimentavam. Por isso que naquela passagem da mulher samaritana, ela diz: como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Olha, Jesus amando a mulher samaritana, falou com ela, pediu água para ela, né? E depois disse que tinha uma água muito melhor, uma água viva, que se ela bebesse, nunca mais voltaria a ter sede. Então ele impactou com as atitudes que ele teve em relação a ela. Então a Bíblia diz que quem amou aquele homem foi o samaritano. Dois judeus da mais elevada classe espiritual
O sacerdote e o levita, os mais altos cargos espirituais, não amaram o homem. Então Jesus disse: não é por você ser da igreja, só por ser da igreja, que você já estará completamente cumprindo tudo que deve cumprir. Porque o escriba estava citando a lei de Deus, que dizia que devemos amar o nosso próximo. E depois ele perguntou: quem é o próximo? Então o sacerdote não amou o próximo, o levita não amou o próximo. Não é porque você é sacerdote ou porque é levita que estará amando o próximo. E nós precisamos entender: quem é o próximo? É aquele que se colocar diante de nós. Passou o samaritano, que os judeus achavam que não cumpriam a lei, que eram inimigos de Deus. Maravilha. E amou o próximo. O samaritano, que para eles era o pecador, que para eles era o inimigo de Deus, que para eles era o desclassificado, que para eles era o povinho. O samaritano amou o próximo. E como é amar? Primeiro, o samaritano parou. A Bíblia diz que ele chegou perto. Chegou perto em que situação, em que condição? No lugar onde ele foi assaltado, no lugar onde ele foi maltratado, espancado. Era um lugar perigoso. Aquela estrada era uma estrada onde havia perigo. E o samaritano era um negociante. Então ele tinha lá a carga dele que valia, que tinha valor. E ele estava no lugar onde o cara tinha sido assaltado. Qual é o lugar mais perigoso aqui? Como é? É a Rua Goiás? Não? É não. Então imagina aquela rua que o pessoal diz: depois das 10, no antes não. É? Então o samaritano parou ali, naquela rua perigosa, naquele beco. E, meu Deus, ele está quase morrendo. Olha quanta pancada. Pegou azeite, pegou vinho, fez os primeiros socorros ali, pegou o homem que ele não conhecia, que ele não sabia quem era. E se fosse um traficante? Mas o cara, se fosse um bandido, não importava, era um homem, quase morto. Ele não procurou saber quem era, a identidade, quem era filho, de onde vinha nem para onde ia. Só sabia que estava precisando de ajuda naquele momento. Amor sem nome, amor sem sexo, amor sem classe, amor sem interesse. Se eu ajudar ele, eu vou ganhar alguma coisa. Não, pelo contrário, ele deu. Correu risco, correu perigo, colocou no seu cavalo, foi andando, porque o homem precisava ir ali mais confortável. Chegou na cidade mais próxima, dormiu lá com ele, com o homem, prestando socorros, cuidando, vendo ali quem poderia cuidar dele. No dia seguinte ele deu 2 denários. 2 denários é o quê? Dinheiro suficiente para 2 dias. E disse: olha, eu estou trabalhando, vou fazer umas coisas, cuida desse homem aqui. De que homem é esse? Não sei, não conheço. Mas cuida dele, está aqui o dinheiro. O que você gastar mais, se precisar de algum remédio, algum alimento a mais, de alguma coisa, por favor, dê aí, quando eu voltar eu presto contas. Entendeu? O que é o amor? Eu não conheço, não sei quem é, não sei o que fez, não sei nem se mereceu isso aqui por parte das pessoas, não sei de nada dele. Eu só sei que nesse momento eu posso ajudá-lo. E graças a Deus que eu posso ajudá-lo. Amém, queridos? Então o verdadeiro amor que o Senhor nos ensina é esse que não olha a quem, de verdade. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante: quando o samaritano viu esse homem, encheu o seu coração de compaixão. Compaixão, queridos, é algo que vem de Deus. Só pode ter o coração cheio de compaixão aquela pessoa que realmente conhece Deus, aquela pessoa que realmente tem intimidade com Deus. Porque compaixão é algo que faz com que nós não olhemos para nós mesmos, mas nós sejamos capazes de sentir a dor do outro. Não é pena,
Pena é quando nós nos achamos melhores do que o outro. Compaixão é quando somos capazes de sentir também a dor do outro. É com, também, juntamente, compaixão. Amém, queridos? Então, essa virtude que nós precisamos ter, e ela faz parte das características do amor. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, diz algumas coisas que existem dentro dessa virtude maravilhosa, que é o amor. Diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha quantas características existem nessa virtude tão maravilhosa que é o amor. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz que o amor é fruto, é característica daquele que vive no Espírito. O fruto do Espírito é amor. Então nós precisamos dedicar a nossa vida a nos fortalecer, a fazer crescer, a desenvolver esse fruto, essa característica, essa virtude em nós. E para finalizar, lá em 1 Coríntios, lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 9, a Bíblia fala: o amor seja não fingido. Então, se a Bíblia diz que o amor seja não fingido, significa que pode ser fingido. Concorda comigo? Se Paulo diz que o amor seja não fingido, significa que muitos podem usar de algo que parece amor, mas não é amor. É como teatro, né? Eu posso usar de palavras, de gestos, mas o verdadeiro amor, ele tem ação, ele tem atitude. Ele vai dizer aqui, vai citar, né? Aborrecer o mal, apegar-vos ao bem. Como é que a gente ama? Como é que esse amor é não fingido? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, seja paciência na tribulação e perseverai na oração. Acudi os santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade. Tudo é coisa que a gente faz em favor de outra pessoa. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Isso é empatia. Não é o que eu estou sentindo agora, é o que o outro está sentindo. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas. Acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos meditar, vamos refletir. Hoje eu não posso